preguiçoso dentro de casa, que não procura trabalhar, não procura estudar, e o casamento muitas vezes é destruído por causa disso. Então são coisas que você tem que observar desde cedo. Não fica querendo observar depois que casa. Procura observar antes. Porque enquanto não casou, você não tem aquela obrigação, aquele compromisso maior de estar com ele ou com ela. Mas quando casa, meu irmão, o negócio é mais sério. Porque a igreja não pode trabalhar com essa questão, não se deu bem, separa um a outro, como se fossem os atores de televisão. Eu lembro que o Ronaldinho mesmo, aquele que chama de Fenômeno, teve uma mulher que ele casou, só ficou uma semana com ela e separou. Para ele isso é coisa muito natural. Não lavou o prato bem, não quero mais você não, vou arrumar outra. Mas para a igreja não, a igreja pode trabalhar com uma questão de banalizar o casamento. Um casamento se fosse uma coisa assim, tão supérflua, que se não deu certo, separa uma outra. Casamento é uma coisa muito séria. Então você tem que observar a pessoa desde cedo. Essa questão familiar é uma questão muito forte. A verdadeira pessoa se manifesta dentro de casa. A gente quer um santo aqui na igreja, é o espiritual dentro da igreja, mas dentro de casa é um monstro. Me perdoe aqui a expressão da palavra, mas é o que chega mais perto. É ignorante, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém, mas dentro da igreja respeita os irmãos. Tem que observar isso. Como é que a pessoa é na família, dentro de casa. Terceiro, de que modo se relaciona consigo mesmo? Como é que ele se relaciona com ele mesmo ou com ela mesma? Por exemplo, se cuida do seu corpo. É um irmão que gosta de se arrumar. Porque isso aí, olha, irmão, é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. Há dois extremos hoje nas igrejas, dois extremos. Um extremo é espiritualizar tudo, e que tudo é vaidade, tudo que é vaidade é do diabo. Aí esse extremo. Aí quem está nesse extremo fala o seguinte: não pode passar um shampoo no cabelo, tem que ser tudo natural. Irmã não pode tirar o cabelo das pernas, isso é vaidade, não pode. Os homens também não podem passar de vez em quando gel no cabelo, isso é vaidade, isso não pode. Coisa extrema. O irmão não pode usar uma roupa que chama a atenção, uma roupa tão bonita que chama a atenção, isso é vaidade. Aí o que acontece? É um extremo que existe nas igrejas, é um extremo. Só que do outro lado também existe um outro extremo, os super vaidosos, que só valorizam a beleza física e não dá valor em nada na área espiritual. O cristão tem que ser equilibrado. Tem que haver um equilíbrio na vida do cristão. Então, assim, você tem que se preocupar com o seu corpo. A pessoa que você quer namorar, você tem que analisar nele ou nela, você se preocupa com ele mesmo. Não só na questão física, com a sua saúde, mas também na questão de estudo, se gosta de estudar. Se uma pergunta que você tem que fazer logo para a pessoa que você está interessado você pretende ser o que na vida? Você pretende ser o que na vida, minha irmã? Eu não quero ser nada. Eu quero só ficar dentro de casa, me alegrando, dando glória a Deus. Eu não quero estudar, não gosto de estudar. Estudo para mim é uma coisa péssima. Eu odeio estudo. Complicado. Procurar crescer. Procurar estudar. Estudar a Bíblia sim, mas também a área secular é importante. Tem que se analisar isso. Se a pessoa, olha, tem uma visão ampla, não, eu pretendo ter uma família estruturada, eu pretendo trabalhar, me esforçar. Eu não vou te dar vida boa. Olha, eu te digo que se você casar comigo, eu vou procurar me esforçar para te dar o melhor. Você vê uma pessoa determinada, uma pessoa realmente que tem uma visão ampla em relação a si mesmo, em relação como é que a visão que ele tem de família. Isso é interessante. É uma coisa também que você tem que ter, tem que observar. Os irmãos que chegaram agora, eu dei uns papelzinhos aí para os irmãos que chegaram mais cedo, para se surgir alguma pergunta aí, que você não queira perguntar em público, você anota aqui no papel, tá? E aí passa para o irmão Gabriel, que não te conhece, e aí ele vai ler, ele vai ficar curioso para ler. Então assim, os irmãos que chegaram agora quiserem pegar aqui, olha, pode estar pegando esse papelzinho aqui. Então alguns irmãos
irmãos lá passam para eles lá. Porque é bom que os irmãos participem. Tem mais aqui? Vou pegar aqui. Tem uma coisa na família. E eu vou dar uma oportunidade para a pergunta, viu, irmão? Estou aqui falando aqui, mas não vou ficar pregando, não. Estou pregando. Quero a participação também dos irmãos. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa que tem que observar. De que maneira encara a vida? É uma pessoa que se desespera fácil? É uma pessoa muito dramática, tem problema em tudo, tem dificuldade em tudo? De que maneira encara a vida? De que maneira tem uma visão em relação aos acontecimentos do mundo? Tem que se observar isso também. De que maneira encara a situação da vida? É uma pessoa que se estressa com facilidade, qualquer coisa tem empurrado. Tem pessoas que são tão sensíveis em relação às coisas da vida, que são assim, olha, fez uma prova na escola, tirou 4, fica tão chateado que desconta em todo mundo. Faz das pessoas saco de pancada. Ninguém tem a ver com que ele tirou 4 na prova, mas ele quer descontar nas pessoas. Ele quer descontar em todo mundo. Você tem que observar isso também. Como é que ele encara a vida? Você é uma pessoa madura. Por isso que eu falei no início que namoro é para quem tem maturidade. Namoro não é para quem não tem maturidade, para imaturo. Namoro é para quem tem maturidade, sabe encarar a vida. Outra questão, de que maneira se relaciona com Deus? Isso aqui é fundamental. É espiritual? Pessoa que você está interessado, é uma pessoa de oração? Lê Bíblia, gosta de Bíblia, gosta da mensagem? Ou é um tipo de pessoa que na hora da pregação fica lá na porta da igreja conversando? Gosta da música, mas na hora da pregação vai embora, porque não gosta da pregação. Então você tem que observar, você tem que procurar ter um relacionamento com pessoas espirituais. Qual é a forma como ele se relaciona com Deus? Lembro-me que certa vez uma irmã dando estudo para os jovens, eu estava no meio lá, ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu tinha lá uns 17 anos de idade. Ela falou assim: olha, irmãos, para um homem fiel, Deus sempre dará uma mulher fiel. Para uma mulher fiel, Deus sempre dará uma mulher fiel. Deus sempre deu o melhor para você. Você tem que casar. Com outras palavras, ela quer dizer que você tem que procurar um relacionamento com pessoas espirituais. Pessoas que na hora da dificuldade vêm ajudar você. Não é para piorar a sua vida. Entende? Então, como é que ele se relaciona com Deus? Como é que é a sua vida espiritual? Pessoa frequente na igreja ou um domingueiro? Domingueiro não porque trabalha durante a semana e não pode vir durante a semana na igreja, mas domingueiro porque só aparece de vez em quando na igreja. Não valoriza a área espiritual. Você tem que observar isso. Se não observar isso, lá na frente você vai ter sérios prejuízos. Tem casamentos sendo destruídos aí de crentes, porque não observou isso anteriormente. Tá? Tem que se observar isso. Agora eu quero destacar aqui, quero fazer essa observação. Nunca será perfeita. Nunca será perfeita. Quando eu coloquei isso aqui, eu estou querendo dizer que a pessoa aqui vai ser 100% em todas essas áreas. Olha, a pessoa perfeita. Não existe ninguém perfeito. Você vai casar, você vai namorar com pessoas que são imperfeitas, como você também é imperfeito. Então você não vai encontrar ninguém perfeito nesse mundo. Agora, o que é importante você analisar essas características desde cedo é, porque se você for procurar observar depois de casar com meu irmão, talvez já é tarde demais. Tá? Então tem que se observar essas coisas desde cedo. Outra pergunta: posso namorar com descrente? Não, eu acho que não. Posso namorar com descrente? Aí, olha, se você fizer um censo na igreja hoje, uma pesquisa nas igrejas, você vai ver que haverá um embate muito grande. Tem muito crente falando assim: não, eu entendo que pode, porque é um modo, é uma estratégia para trazer a pessoa para Jesus. Tem muita gente nessa.
Tá? Então, assim, o que a Bíblia fala a respeito disso? Porque a gente não pode viver de achismo. Ah, eu acho que pode, eu acho que não pode. Tem que viver palavra. O que a palavra diz? O que Deus diz? Porque o tema do estudo justamente é esse. Os solteiros e a Bíblia. O que a Bíblia pensa em relação a isso? Se eu posso ou não namorar com um descrente? Eu trouxe um texto aqui, é 2 Coríntios 6, do 14 ao 16. A sua Bíblia está dessa forma aí, está no slide. Diz assim, alguém poderia ler, por gentileza? Alguém poderia ler? Vem alta aí. Pode estar olhando no slide ou pode olhar na sua Bíblia, tanto faz. Alguém poderia ler, por favor? Não os prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Duas coisas que eu queria destacar nesses dois textos aí, nesse texto. E observar a questão do jugo desigual, que parte tem um fiel com o infiel. Isso aqui você aplica muito bem na questão de relacionamento. Não pode haver um jugo desigual, um crente com um descrente. Talvez você me diga assim, irmão, mas eu conheço um caso que a pessoa não era crente, uma das pessoas não era crente, uma era crente. Eles passaram a namorar, de repente a pessoa que não era crente se converteu, hoje são casados e têm uma família extremamente abençoada. E aí? Bom, o que acontece é o seguinte, olha, vamos dizer que você vai no aeroporto, e aí você chega lá no aeroporto e fala assim, olha, eu quero uma passagem para ir para São Paulo. Só um exemplo. Aí de repente a pessoa lá, o atendente, vai falar assim, olha, infelizmente não temos mais nenhum avião para esse horário. Mas nós temos um avião aqui que ele está com um motor com defeito, a hélice não está muito boa, ele tem uns problemas também elétricos, mas tem condição sim de chegar lá. Agora, dentro de 1000 condições, só pode acertar uma. De 1000 condições para chegar lá, só uma é possível. Aí eu pergunto para você, você tem coragem de entrar nesse avião? A mesma coisa em relação à questão de relacionamento. Pode acontecer de um crente namorar com um descrente e acabar indo para a igreja, casar e ter uma vida abençoada? Pode até acontecer, mas são casos raros. E outra coisa, quando acontece assim, de um crente namorar com um descrente, até puxar ele ou ela para cá, para o reino de Deus, vai sofrer muito, vai pecar muito, vai se entristecer muito, para depois puxar. Então é melhor evitar do que remediar. A melhor coisa que tem é prevenir do que corrigir. Correção é mais pesada. Essa parte aí, em que concorda entre Cristo e Belial, ou que parte tem entre o fiel com o infiel? Só se aplica a todo tipo de relacionamento, ou está restrito somente à questão da relação amorosa? Quando a Bíblia fala nessa questão aí, está falando em comunhão. Isso é coisa interessante. Isso eu sempre falo lá na igreja, que se criou um provérbio popular na igreja que não é de Deus. O provérbio é esse: crente não pode andar com quem não é crente. Tem igreja até que disciplina porque viu um irmão andando com uma pessoa que não era crente, ou tem uma amizade com uma pessoa que não é crente. Eu entendo o seguinte: se você é crente hoje, é porque um crente um dia se aproximou de você. Então, crente não quer dizer que não possa andar com crente. Você tem que ter amigos, você tem que ter pessoas que você tem uma aproximação que ele não é crente, para você poder ganhar ele para Jesus. Agora, quando a Bíblia fala nesse aspecto, ela está falando de uma comunhão muito íntima. Aí você pode levar a questão de namoro, ou então naquela questão que você tem uma intimidade tão grande com ele, uma amizade tão forte, que não se compara com as amizades que você tem na igreja.
Você ouve mais dele, ouve mais dela, que não é crente, do que uma pessoa da igreja. Você anda mais com ela, mais com ele que não é crente, do que as pessoas na igreja. Eu conheço pessoas que são assim. Quando os irmãos da igreja só falam do Senhor. Depois o terminou o culto vai embora. Mas só tem amizade com gente que não é crente. Só anda com gente que não é crente. Mas com os irmãos da igreja quer distância. Está errado. Tem que se aproximar das pessoas do mundo? Tem que se aproximar. Agora você tem que ter comunhão íntima com pessoas crentes, que vai te ajudar, que vai te aconselhar da forma correta. Então é isso que a Bíblia está querendo mostrar. Deu para entender? Deu para entender? É aquela questão. Tem igreja que disciplina o irmão porque ele estava dando bola para gente que não é crente. Está errado também. Crente não pode ser antipático. Crente não pode ser boçal. Você não é melhor que ninguém. Agora, se aquela brincadeira as pessoas não te respeitam como cristão, se naquela brincadeira ninguém respeita você porque você é um evangélico, não serve de Deus, não sai de lá. Agora, se é um ambiente saudável, eu conheço pessoas que não são crentes, não, que respeitam quem é crente. Não xinga, não vou xingar não, que o irmão está aí, não xinga não, que o irmão está aí. Agora, se é um ambiente de escarnecedores, como a Bíblia fala, sai do meio dos escarnecedores. Escarnecedor é diferente de pecador. Escarnecedor é a pessoa que fala mal da igreja, faz piadinha com Jesus, critica pastor, fala que pastor é ladrão, sai do meio dessas pessoas. As más conversações corrompem os bons costumes. Então é diferente, tem que saber ponderar as coisas. O crente não pode ser antipático. Eu sempre, quando eu falo isso, eu cito esse exemplo. É aquele crente que de segunda a sábado não fala com ninguém na sua rua. Não fala um bom dia, não fala um boa tarde, não fala uma boa noite. Ele passa como se fosse o santarrão, o melhor de todos. Mas quando chega domingo à tarde, meu querido, quanto tempo! Eu vim te convidar hoje. Olha, você é uma pessoa tão especial para nós. E eu vim te convidar hoje para você estar na igreja. Vai ter um culto abençoado. As pessoas não são bobas. Cara, ele talvez não pode nem falar para você, mas está aqui pensando aqui, olha. Ele até fala assim, eu vou, um dia eu vou lá. Mas cá ele está pensando assim, olha, só está me querendo, só está falando comigo que me quer lá na igreja, mas não gosta de mim. Me vê como miserável, me vê como um servo do diabo mesmo. Então, não quero nem saber, não vou lá não. Aí muitas vezes os espíritas chegam na casa da pessoa, os móveis, toma café, conversa, bate papo, cria uma amizade e consegue puxar a pessoa. E os crentes que realmente estão, entre aspas, no caminho da verdade, são os antipáticos. No trabalho, uma vez eu conheci uma pessoa, quando eu ia para a escola, ele pegava a cadeira e ia lá no canto e ficava lá lendo a Bíblia. Eu conversava com ninguém na escola. Na sala de aula não criava vínculo com ninguém. Aí o que aconteceu? Criou, na realidade, um ambiente de antipatia. Aí muitas vezes, quando ele se aproximava, eu falava assim, lá vem o crente. Vamos parar com a conversa, lá vem o crente. Mas essa antipatia foi criada por causa dele mesmo. O que custa chegar no pessoal e falar assim, pessoal, como é que está? Tudo bem? E aí, como é que foi o final de semana? E aí, como é que está a família? Está tudo bem? O que custa isso? Isso é pecado? Não é pecado. Isso é saudável. As pessoas vão ver que você é um cristão, servo de Deus, mas não é antipático. Você é um ser humano também, como qualquer outro. Tá bom? Então, isso fique bem claro. O cristão não pode ser um eremita, um budista, que fica no monte, se isola e que é muito santo. A igreja não é assim. Por isso que Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, vai dizer assim, olha, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. A igreja tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Ela tem que estar inserida no mundo. Quando eu falo mundo, eu falo de pessoas. Ela tem que estar inserida no mundo para iluminar o mundo. Por isso que ele falou, olha, você não pode esconder uma luz em cima de um monte. Tem que manifestar para as pessoas. Então o cristão não é para se isolar. O cristão é para se manifestar. O cristão é sociável. O primeiro milagre que Jesus realizou, sabe o que foi? Casamento. Há algo mais social na sociedade que um casamento? Não. Para você ver que Jesus não era
o Santa Rita. Não, ali não é crente, aquele casamento não é de crente, não vou lá não. Não vou. Eu só não vou me comportar como eles se comportam. Eu só não vou beber o que eles bebem. Mas eu vou. O que é isso? E ele fez um milagre e muita gente com certeza se converteu a partir daquele momento que ele fez aquele milagre. Tá? Então isso aí é fato. Não precisa se afastar das pessoas, você tem que ter prudência. Só para a gente concluir isso aqui, quando é que você tem que se afastar de uma pessoa? Até mesmo quem é da igreja. Quando é que você tem que se afastar da pessoa? É quando você perceber que ela está te levando para o mal. É quando você perceber que a amizade com ela está te levando a frieza espiritual. Se afaste. Mas quando isso não acontecer, continua. Mas você está esperando você, até mesmo crente, tem crente que é uma péssima amizade, né? Então, você tem que se afastar da pessoa quando você está percebendo que ao invés de você puxar ele para cá, ele está te puxando para a frieza. Tem pessoas que são rebeldes dentro da igreja, procura fazer sempre uma rebeldia na igreja e sempre está querendo puxar alguém para perto dele. Com essa pessoa se afasta. É alguém que está falando mal do pastor, vira e mexe, está criticando a igreja, criticando a liderança, se afasta. E quando a bomba estourar, fica no meio também. Isso é um conselho que eu estou dando a vocês, tá? Isso é um conselho. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Amém. Então vamos lá. Tem esse texto aqui também que eu achei interessante. Ele se aplica também, isso pode aplicar também para a questão do namoro. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que você quer namorar? Como é que você quer casar com alguém que não é de acordo aos seus princípios? Não vai dar certo. Você tem que procurar saber se os princípios da pessoa coincidem com os seus. Tá? Você tem que analisar isso. Tá, você fala sobre isso aqui. Pouco se fala na igreja, pouco se comenta, e quando se fala, misericórdia, não fala sobre isso não, porque isso aí é uma miséria. Tá? E parece que é pecado falar. Agora, se espante você, mas tem muito jovem na igreja, muito adolescente na igreja, por espiritualmente está disso aí. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Tá? Deus sabe. Entenda, quando Deus fala na igreja, entenda bem, quando Deus fala na igreja, ou Ele fala para corrigir, ou Ele fala para prevenir. Quando nós falamos sobre um assunto desse aí, que o cara está até preocupado e botando a mão na cabeça, não sabe mais o que faz. Quando nós falamos sobre isso daí, ou Deus vai prevenir você, para você não cair nessa aí, ou Deus vai corrigir você. E Deus sabe o que é. Talvez não tenha ninguém aqui que tenha essa dificuldade, tenha essa luta consigo mesmo. Então Deus vai prevenir você. Mas se há alguém com essa luta, Deus vai corrigir. Tá? Por isso que é necessário se falar. Se a gente como igreja não falar sobre isso, por isso que a reunião vai ser fechada, se a gente não falar sobre isso, o mundo vai falar, o diabo vai falar. Sabe o que o diabo vai falar? Faça para descarregar a energia, a vontade, para tirar a vontade. É isso que o mundo vai falar para você. Então por isso que a igreja tem que falar, meu irmão. Isso não é pecado falar. O pecado é fazer. Falar não é pecado. Tá? Isso é um assunto que para a igreja causa aquele espanto. Mas que infelizmente tem muita gente fria e quando chega na hora do louvor não tem ânimo para louvar, não tem mais prazer na palavra de Deus porque está vivendo nesse pecado. Então, o Deus previne, o Deus corrige em relação a isso. Qual é a base bíblica para a gente falar que isso é errado, que isso não é de Deus? Qual é a base bíblica para isso? Aí você tem aqui Mateus 5, do versículo 27 ao 30, que vai dizer assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha que coisa interessante. No Antigo Testamento, o adultério seria a prática, ou seja, a pessoa literalmente se deitar com uma mulher seria fora do casamento, ou traindo o cônjuge, seria realmente o adultério. Quando chega
Testamento, Jesus faz uma alteração. Jesus diz, olha, ouviste o que diz os antigos, não adulterarás? Eu agora, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, você pode colocar aqui para um homem, claro, porque olhar para uma mulher, para um homem, e em seu coração, quando fala em coração, o coração não é órgão, não é o coração que tem a função. Coração fala-se de vontades, pensamentos e sentimentos. Então, quando fala coração, fala nisso, olha, quando no seu sentimento, quando na sua vontade, quando nos seus pensamentos, você cobiçar uma mulher, você já cometeu uma adultério com ela, olha coisa forte. Então já não é mais o ato em si, mas só no pensamento, só no desejo, já cometeu adultério. Por isso que mais adiante ele vai dizer uma coisa, olha Jesus falando sobre o problema da masturbação. Ele aqui está falando sobre isso, meu irmão, não se engane não. Porque não é uma coisa da agora, é uma coisa, olha, já que é de muitos e muitos tempos. Isso que ele vai dizer, olha, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Porque tudo começa aqui, olha, vê, a curiosidade. Vai assistir uma coisa, é uma coisa que você vai ver na internet, de repente surge lá uma imagem que chama a sua atenção, de um homem, de uma mulher. Ah, deixa eu clicar aqui para ver como é que é. Então, o olhar, tudo começa aqui, olha, no ver. Então vai olhando, vai desejando, vai gostando, aí vem mais adiante. E se tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus olhos se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Lógico, ele não está falando aqui literalmente, cortar, arrancar o olho. Ele está falando, olha, se o problema seu está no olhar, corta o quê? Corta aquilo que você está assistindo, aquilo que você está vendo. É muitas vezes uma coisa na internet que está clicando lá, e agora hoje é a internet, né? É uma facilidade tremenda para isso. O que é que você tem que fazer? Tira da página, desliga o computador, faz alguma coisa. O cortar, é isso aí que Jesus está falando. Corta o mal pela raiz, meu irmão. É uma pessoa que você quer solteiro, você é muito perturbado com isso, muito perseguido nisso. É uma mulher bonita, é um rapaz bonito que está passando na rua, e que muitas das vezes a pessoa fala assim, olha, que coisa tribulada, isso não é de Deus. Só fala para ele, olha que coisa, já está olhando. Então observe, olha que perdição, uma coisa dessa acontece, mas está olhando. É muitas das vezes, é aquela questão, olha, liga a televisão, aí está passando lá uma cena de sexo. Aí a pessoa fala assim, olha como é que isso acontece, meu Deus? Mas está assistindo. Mas está assistindo. Aí o diabo está falando assim, fala mesmo, assiste. Critica mesmo, mas assiste. O diabo fala assim, eu não estou preocupado se você falar mal, estou preocupado se você assiste ou não. O que quer dizer? Tem gente que é moralista. O que é um moralista? É diferente de médico. O que a pessoa, vou definir aqui, o que a pessoa moralista? Moralista é aquela pessoa que, por exemplo, fala mal de novela do diabo, essas pornografias que tem na televisão, mas quando ele não está sendo visto pelas pessoas, ele assiste. Inclusive nas escondidas ele assiste. Mas quando chega o irmão, ele liga rapidinho, pá! O irmão não pode ver. Porque ele é moralista. Para as pessoas, ele quer mostrar a santidade, mas sozinho, ele é um pecador terrível. Moralista. O que é um ético? Ético fala de consciência. Independente se alguém está me vendo ou não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Seja onde eu estiver, qual cômodo eu estou na minha casa, se eu estou sozinho, Deus está comigo. Eu não vou cometer pecado, porque eu não faço para me mostrar para os homens. Eu faço para agradar a Deus. Isso é ético. E tem pessoas que falam mal, mas gostam de assistir. E está lá assistindo lá, está lá enxergando lá, falando, olha rapaz, que coisa. E tem uma tribulação na televisão, rapidinho aqui, irmão. Tem uma tribulação na televisão chamada Pânico. Pânico, tem muitos programas hoje
que explora muito essa questão da área sexual. Aí mostra as mulheres lá seminuas mesmo, e muitas vezes o cara vai assistindo falando assim, rapaz, como é que acontece coisa dessa na televisão, e ele está lá assistindo, assiste a programação todinha. Então tem certas coisas, meu irmão, que não vale a pena você enxergar. Não vale a pena você ver, melhor você tirar os seus olhos, porque senão você vai pecar. Tem pra fora. Fala. A minha coleguinha de setor, desse tipo. Certo. Aí ela chegou, de novo. Você assistiu no seu telefone? Você está assistindo a Gabriela? Aquele que você grava a história de ela lá. E eu vou lá, pega no Google, pesquisa toda a história de Jesus, sem precisar parar na televisão para assistir aquilo. Por quê? E ele falou assim, mas isso é ignorância. Aí eu pedi ao Espírito Santo para me segurar na cadeira. Ela disse que eu era ignorante. Eu falei, não, amada, porque eu não é para mim, aquilo ali é só, desculpa a palavra, eu só vou ter no início ao fim. Ela, você viu o fulano aí foi largado no trem, eu falei, não. Na realidade, algumas pessoas falam assim, eu gosto dessa novela porque essa novela vai trazer um fundo histórico para mim importante. Mas na realidade é um pretexto muito grande, porque muita gente pode assistir, pode ler um livro, pode fazer uma pesquisa na internet sobre o assunto, sem precisar assistir novela, sem precisar assistir essas tribulações que passam na televisão. Então pode a pessoa te chamar de quadrado, antipático, ignorante, mas meu irmão, tem certos princípios que você não pode ceder. Ai, irmão, acho que vocês são uma igreja moderna, para com isso. Existem certas modernidades que eu não quero nunca fazer parte delas. Eu prefiro ser quadrado mesmo. Tem muita gente sendo destruída aí porque fica colocando o olho onde não pode, onde não deve. Está pecando. Tá? Então toma cuidado. Isso é um problema. Tem adquirido muito jovem, muitos adolescentes estão frios espiritualmente. Eu já tive palestras assim, olha, fechado, só com adolescentes, homens. Aí eu começo a perguntar para eles, puxa esse assunto aí, pergunto para eles, e aí, vocês estão passando dificuldade nisso? 90% falam, nós estamos passando dificuldade nisso. Eu estou passando. Você serve para vocês. Estou passando. Mas muitas vezes a igreja não sabe. Meu irmão tocando na frente, está tudo bem, está tudo em paz. Mas o irmão está sendo oprimido por isso, que isso é também um vício, causa disso. Tá? E a igreja não fala sobre isso não. O irmão está precisando de alguém que respeite ele para conversar sobre isso com ele, para mostrar para ele que é pecado. E muitas vezes a pessoa está praticando isso, como a igreja não fala, ele acha até que não é errado não, que é certo, tá? Que é certo, porque está tirando a vontade logo para não pecar e não cair com alguém no relacionamento. Você falou é interessante, de a igreja começar a tratar, trazer isso para nós como pecado. Não dizer que é um caso à parte, precisa ser resolvido. Por que é tão difícil falar de motivação de tratar? Porque é uma forma muito íntima. Então a pessoa não vai sentir muito vai continuar. Aí a gente, quando a gente tenta colocar assim dessa forma de que é um pecado, não qualquer outro que precisa ser tratado, fica mais fácil. Mas não acontece dessa forma. Já começa a se falar sobre o problema, para tratar mais difícil. Só nem fala, só nem procura saber, nem trata, assim, como é que você vai fazer? Não vão entender, não vão aceitar, só vão me rejeitar. A gente já teve esse problema, mas não tem muito caso. Então, assim, a gente não passava por essa dificuldade durante muito tempo. E às vezes eu vou confessar isso, não precisa de um retiro. Nenhum retiro, ela se sentiu à vontade. Nenhum retiro. Mas foi uma situação assim, tão constrangedora para a igreja, que ninguém estava acostumado a falar daquilo. Mas eu estou dizendo assim. A ouvir também, né? Verdade, é ouvir. Só a palavra em si já dá misericórdia, já falar sobre isso. Verdade. Agora, coisa interessante. Por que muitas das vezes os adolescentes, os jovens, não procuram ajuda? Porque muitas das vezes falta uma maturidade de uma pessoa para poder ajudar. Sabe o que acontece? Fica aquele medo de falar e causar maior resenha entre os jovens. Rapaz, você não sabe de uma. Fulano vai chegar para mim e está com esse problema, está com isso direto. Aí cai na gargalhada. Olha como é que ele é, olha como é que ela é. E aí, muitas vezes a pessoa realmente fica constrangida e não quer falar sobre esse assunto. Não é nem a resenha, eu acredito que seja uma
tem muita gente que é homossexual, que está na igreja, faz até o trabalho da igreja, tem até vontade de se libertar, só que tem receio de pedir ajuda. Porque tem gente que enxerga esse pecado porque é realmente um pecado, mas enxerga esse pecado como se fosse algo irrecuperável. Agora você, meu irmão, você agora está excluído da igreja. Você a partir não está mais no movimento da igreja, você não faz mais nada da igreja. Está no banco, aí não procura ajudar, não procura aconselhar, não procura realmente estar junto com a pessoa, orar com a pessoa, porque isso é um vício. É como se fosse droga, como se fosse álcool, como se fosse cigarro. Para quem nunca fumou, rapaz, é uma bobagem, para de fumar. Mas para ele que fuma, meu irmão, é dificuldade tremenda. Para uma pessoa que bebe, para uma pessoa que usa crack, para mim que não uso, seria uma coisa muito fácil para mim falar assim, mas tem que parar, é só parar, é só não fumar mais. Mas para ele que está vivendo aqui, é uma alta dificuldade. Então essa questão de masturbação é a mesma coisa. Para você que não pratica, essa é uma coisa assim, rapaz, isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de brilho na cara, isso é coisa de moleque. Mas para ele que está vivendo isso, só ele sabe a dificuldade que é. Tá? Então, que fica esse alerta aqui para vocês, para poder também estar ajudando outras pessoas, tá bom? Outro conselho que eu quero dar para os solteiros é esse. Sua prioridade, enquanto solteiro, é a obra de Deus. Olha o que diz na 1 Coríntios 7, de 32 a 33. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Então, o que é que a gente entende aqui? Não quer dizer que Deus perde a prioridade a partir do momento que você casa. Não é isso que a Bíblia está falando. É a obra de Deus que perde a prioridade. Quando você casa, a sua prioridade é o seu marido, a sua prioridade é a sua mulher. Você não tem que estar enfurnado dentro da igreja e deixar sua mulher ou seu marido abandonado. Tem que cuidar dele. Se o marido está doente, cancela qualquer trabalho da igreja para cuidar do seu marido. E se a Bíblia vai, irmã, você está pecando com isso? Não. Mostra a Bíblia que a prioridade de quem casa é a mulher. Mas na frente eu vou falar sobre o marido. Tá? Então, mas quando é solteiro, não. A sua prioridade é a obra de Deus. Sua prioridade é a obra de Deus. Por isso que, coloquei até essa imagem aí, uma jovem na Bíblia, quando você estiver solteiro, meu irmão, aproveita. Leia muito a Bíblia. Ore muito. Evangeliza muito. Faz muito trabalho na igreja. Surgiu a comunidade, trabalha mesmo, pega carro, trabalha bastante. Porque quando você casar, você não vai ter mais esse privilégio. E se você quiser ter, você vai comprometer a sua família, o seu casamento. Então aproveita, olha, pela bondade de Deus, eu fui um adolescente, um jovem, eu aproveitei bastante essa fase de solteiro. Olha, eu orava muito de madrugada. Olha, pela bondade de Deus, não dá para estar se amostrando não, tá? Isso é só para você ver, é para edificar a sua vida. No período quando eu era solteiro, eu lia a Bíblia 6 vezes. Eu tinha muito tempo. Olha, eu só trabalhava. E quando eu não trabalhava, era mais tempo ainda, eu só estudava. Ficava em casa e estava lendo a Bíblia, olha, temporada, bastante. Hoje eu não posso mais fazer isso. Eu tenho uma filha de 2 anos de idade para fazer. Então quando eu chego em casa, eu tenho que brincar um pouco com minha filha. Eu tenho que conversar com minha esposa. Chegar em casa tomando banho e lendo a Bíblia, porque isso aí não pega mais. Vou ter que dar atenção para minha esposa, tenho que dar atenção para minha filha, tá? Tenho que procurar passear com ela, sair para passear, conversar. Não é todo dia que eu vou para a igreja mais. Você perde muita coisa em relação à obra. Você ganha por uma parte, perde por outra. Então quando é solteiro, não. Você não tem aquele compromisso de estar dentro de casa, conversando com o marido, ou conversando com a esposa. Você não tem. Você tem que aproveitar para quê? Trabalha muito na obra de Deus. Se enche muito. Olha, a maturidade que eu tenho hoje, quando eu preciso aumentar muito mais, mas a maturidade que eu tenho hoje, eu conquistei quando eu era solteiro. Hoje, como casado, eu estou só desfrutando. Conhecimento bíblico. Hoje eu estudo, leio a Bíblia, leio livros, não passo um mês sem ler meus livros, gosto muito de ler. Mas é aquela coisa,
Hoje eu estou mais resumido, estou mais objetivo. Então o conhecimento que eu tenho hoje, a bagagem que eu tenho hoje, lá no tempo que eu era adolescente, quando eu era solteiro, jovem solteiro, fui lendo muito, e hoje eu estou com essa bagagem. Então se você procurar buscar Deus, se você procurar ler a Bíblia, quando você casar, você pode decidir que você vai ter que conciliar trabalho, estudo, família e igreja, e ainda a sua vida pessoal. Vai dar conta? Uma área dessa vai ficar pendente. E como é que você tem que viver segundo a Bíblia? A área que vai ficar pendente é a obra de Deus, tem que ficar pendente para você se dedicar à sua família. Você só ir à igreja, só fazer uma coisa na igreja quando tiver possibilidade dentro de casa. Se tiver um marido doente, uma esposa doente, uma filha que tem que levar no hospital, você não vai poder mais fazer isso. Está na igreja. Entende? Então aproveita, meu irmão. Aproveita, busca bastante, se encha bastante de Deus. Para quando você casar, você já está mais fortalecido. Deu para entender? Conselhos para os namorados agora. Só vou dar 3 conselhos para o namorado e termino. Para as perguntas aí. Talvez eu esteja conversando aqui hoje com pessoas que estão namorando já. Irmão, graças a Deus, eu sou solteiro namorando. Eu namorando, graças a Deus. Já tenho o meu abençoado, a filha está se preparando para o casamento. Vai chorar. Eu só quero dar alguns conselhos para os namorados, que já está namorando. Tá? Deixa eu dar o primeiro conselho. Aí, Bel. Aproveite quando estiver namorado, né, casado aí, para conversar bastante. Faça uma de casal aí, namorado. Converse bastante. Sabe o que acontece? Muitas pessoas que estão namorando só aproveitam o momento de namoro para beijar. Beija daqui, beija de lá, beija daqui, beija de lá, e só vê os dois agarrados beijando, se beijando. E não se conversa nada. E quando se conversa é só o objetivo. Porque quer só mesmo é beijar na boca. Aí quando casa, vamos sentar aqui agora. O que é que você gosta? Ah, o que é que você não gosta? Aí você já começa a perceber, ixi, vai ser difícil então. Aí começa a ritmar. Porque não começou antes, foi. Na realidade, namoro não é para se beijar na boca. Namoro, quando eu falo assim, não é que não possa, pode, mas namoro é na realidade um período de conhecimento. Você conhecer a pessoa, conversar com ela, conversa bastante, não fica perdendo tempo só beijando, mas ganha tempo conversando. Conversa muito. O namoro não é assim, o casamento não é assim. Você olhou a pessoa, gostou, orou, sentiu no coração, é de Deus, amanhã te casa. Se você fizer isso aí, meu irmão, vai quebrar a cara. Você tem que conversar com a pessoa, conhecer a pessoa. Entende? Então assim, não tenha pressa, tanta pressa no casamento. Quando falo tanta pressa, porque tem gente que já está 6 anos, 10 anos namorando, Deus não casou. Mas também não tenha tanta pressa para você não se arrepender lá na frente. Tá? Você ficar chorando agora, clamando a Deus pelo casamento, mas pode chorar lá na frente porque fez uma escolha errada. Tá? Conversa, dialoga, pergunta muita coisa. Olha, fala para ele, fala para ela quais são os seus defeitos. Tenha coragem. Olha, eu tenho esse defeito, fica logo sabendo. Eu gosto disso, eu gosto disso. Meu jeito é assim, e aí, como é que vai ser? Vai devolver o entende? Fala. Por que acontece? As pessoas têm mais facilidade de falar as qualidades. Ah, eu sou assim, eu gosto disso, eu amo estar na igreja, eu amo Deus. Aí começa a falar as qualidades. Mas você tem que falar os seus defeitos. O que você não? Quais são as coisas que você aborrece? Ah, eu não gosto de gente que fala palavrão. É uma coisa que tem que mostrar. Eu não gosto de gente que fala palavrão. Ah, eu não gosto de uma pessoa que é muito irritável. Ah, eu não gosto de gente gaiato. Fala logo, meu irmão. Fala logo, meu irmão. Ah, não gosto de gente dar risada demais. Porque se a pessoa se tocar, ela vai ver, então aí não vai dar certo. Eu sou gaiato. Ah, não gosto de gente conversador. Eu sou conversador. Entende? Porque para tudo é o gosto desse mundo. Tem gente que não gosta
séria, não conversa quase nada. Mas tem gente que gosta de gente extrovertido, tem gente que gosta de gente introvertido. Entende? Então você tem que perguntar, falar, argumentar, conversa bastante. Vá para o Beira-Rio, é a única opção que a gente tem. Vá para o Beira-Rio, fica circulando lá, conversando lá. Tem horário não dá, porque tá cheio de coisa. Entende? Ou então, vai para o shopping, fica lá passeando, olhando as coisas, querendo comprar e não pode. Fazendo chá. Fazendo chá, né? Então assim, vamos lá. Então aí deu para entender, né? Conversa bastante, aproveita. Aí é aquela questão, esse é outro conselho. Aproveite para conhecer a família dela, vai para lá, conhece logo a futura sogra, vê como é que ela é. Porque é o que eu falei no início. Quando você casa com a família da pessoa também. Com a família da pessoa também. Então vai lá, conhece a família, sabe como é que a pessoa, da onde a pessoa vem, conhece a história da pessoa. Então tem que ir lá, meu irmão, conhecer a família, se aproximar da família da pessoa, entende? Importante. Aí é o último conselho que eu quero deixar. Esse cuidado, é um cuidado muito grande. Eu tenho um perigo ali, eu tenho um perigo bem destacado. Namorar sempre em público. Esse namorinho escondido. Namorinho no escuro. Vai para a casa da namorada. Vai para o quarto dela, fecha a porta para ter privacidade. Vai dar e pegar isso aí. Namoro tem que ser público. Na frente todo mundo vê o que está acontecendo. Ah não, olha, irmã, você está bem. Eu sou homem. Então, receba esse conselho. Chegar um irmão e falar assim, olha, eu gosto de namoro no escurinho. Olha, põe a mão na cabeça dele, repreende, que é laço. De dois em dois. O cara está com interesses maliciosos. Ah, eu não gosto de ficar com ele não, eu gosto de ficar num lugar bem reservado. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Tá? Então, namoro tem que ser público. Ah, não ficou no escuro. Por que você ficou no escuro? Você quer fazer o quê? O que, é que as pessoas não podem ver no nosso namoro? Olha aí. Entende? Isso que você pergunta. Por que não pode ver? Entende? Então, assim, namoro tem que ser público. Agora, casamento não. Casamento é algo íntimo, claro. Casamento é para as outras pessoas. E outra coisa, eu até aconselhei o jovem lá da igreja, os jovens casados lá da igreja. Eu falei assim: olha, o que acontece entre você e sua esposa, dentro do seu quarto, só interessa a vocês. Não quero nem saber. Porque a questão é intimidade, é do casal, não me interessa. Casamento é algo muito pessoal. Ninguém tem o direito de falar o que pode e não pode. Que é do casal. Se eles gostam, é deles. Deixa aí. Agora, namoro tem que ser público. Nada escondido, nada oculto, nada no escuro. Nada de pode fechar a porta de quarto para poder ficar conversando. Nada disso, não. E outra coisa, você é ser humano, meu irmão. Você não é anjo. Para você cair, é dentro ali. E é uma coisa assim que vai acariciando, tá, de repente vai esquentando negócio. A gente fala isso, irmão, não é quando sério. Muitas pessoas que, ótimos pregadores, pessoas de exemplo da frente da igreja, pessoas que impactaram a juventude, hoje estão no mundo. Porque na hora do namoro, quando eu vi o conselho, ele fala, isso é bobagem. É porque está espiritualizando tudo. Hoje estão lá no mundo, frios, engravidou a mulher, tá? Engravidou a mulher, a vida foi totalmente destruída, teve que casar pulso e nunca mais foi a mesma coisa. Preste atenção, Deus está aconselhando você. Preste atenção nisso. Seja público, seja algo público. É melhor que não cair em tentação, porque eu tenho certeza que não vai se fazer nada de errado, né? Vai procurar evitar mais. Então toma cuidado. Namoro tem que ser algo público. E a conclusão, quero deixar esse texto aqui, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então assim, está solteiro, quer ter uma família abençoada, um casamento abençoado, vai pedindo a Deus, vai orando a Deus, que Deus vai estar abençoando a sua vida sentimental no nome de Jesus. Tá? Bom, quero passar a palavra agora para vocês. Se
tem uma pergunta aí que não quer fazer publicamente, pode colocar no papel, como pode estar trazendo agora para o nosso irmão Gabriel, e eu vou estar lendo. Se tem uma pergunta essa, irmão, eu quero fazer mente, eu quero falar, não tem um porquê, escrever no papel. Pode estar também agora perguntando. É o momento agora de vocês perguntar. Já tirar alguma dúvida. Pode, irmão. Fala bem alto. Ah, eu sou uma pessoa tímida. Fala, eu percebo. Olha aí. Fala aí. Lendo muito a respeito disso aí, algumas pessoas falam assim, pessoas que trabalham na área. Não existe uma pessoa certa para você. Eu não digo certa no sentido de perfeita, como você colocou bem, mas você ficar esperando Deus. Você precisa se relacionar, você precisa conhecer. Tipo assim, quase que sugerindo ou deixando entre linhas que você precisa fazer o test drive, né? Com os inputs. E aí? Não fique esperando uma pessoa, Deus não vai te mostrar uma pessoa, você precisa dar, meu Deus, eu vou na igreja e no coração curteado, né? Quando você vê os 25 para cima, é difícil. A família cobra, os irmãos cobram, as irmãs iniciadas passam na frente. Exatamente. Aí eu não então você pega e fala, Espírito Santo, não dá, eu peço mesmo. Aí quando você fala, não se entregue, não vai insistir, que você precisa, tipo assim, como se quisesse que você estivesse na vitrine. Não entenda que essas pessoas, mas vá para a vitrine, praticamente isso. Aí eu, na minha pouca sabedoria, gostaria de saber o que fazer nesse momento de dor, né? Entendi. Vamos lá, olha. O que acontece é o seguinte. São os dois lados que a gente tem que prestar atenção. O primeiro lado é orar a Deus mesmo, para Deus dar aqui sabedoria, para você escolher a pessoa certa, escolher a coisa segundo a vontade de Deus. Tem que ter oração. Se não tiver oração, a probabilidade para escolher errado é muito alta. Então tem que orar. Por outro lado, tem a questão que a Bíblia chama a gente de cooperador de Deus. O que é um cooperador de Deus? É aquele que Deus manifesta sua vontade e ele age. Então existe realmente aquela questão do cristão ou da cristã procurar também estar atento. Porque muitas vezes Deus abençoa a gente, está na nossa cara mesmo, e a gente fica assim. Então tem que estar prestando atenção, observando. Você está orando por uma coisa, preste atenção. É como trazendo aquela questão para um outro lado, questão de emprego. O irmão está em campanha, dá dízimo, é ofertante. Ah, Deus me dá um emprego, me dá um emprego. Aí aparece uma proposta de emprego para ele. Ele fala assim, não. Agora, aí aparece outro. Ele está esperando um emprego do sonho dele. 10 mil reais por mês. Não trabalha dia de sábado. Qual é o emprego? Então é complicado, entende? Então assim, muitas das vezes você sonha com uma coisa que é tão alta e que Deus não quer aquilo para você. Entende? Então assim, questão de namoro é a mesma coisa. Você tem que orar a Deus, mas está sempre prestando atenção nas pessoas. Quando a pessoa interessar você, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes você se interessa por uma pessoa, mas ali não é bom para você. Mas como é que você vai descobrir que não é bom para você? Então, observando a pessoa, conversando com a pessoa, não precisa declarar, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Você pode criar uma amizade com uma pessoa, se aproximar da pessoa. Ô irmão, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tá. E aí você vai se aproximando e criando uma amizade com a pessoa, e aí você vai ficar sabendo. É isso que você precisa fazer. Se você não fizer isso daí, Deus não vai mandar anjo, Deus não vai falar assim, olha, apontar assim literalmente aquele. Vai dar sabedoria para você poder escolher. Isso é interessante. Eu estava assim, com essa pergunta, com essa colocação para fazer. Existe uma frase que muitas vezes você falou. Ela se circula muito no Face, você sabe. Aí a frase é uma foto, são duas crianças. A menininha vestida de noiva e o menino vestido de noiva. E aí ela diz assim, mesmo antes de você nascer, Deus já sabia que ia te fazer feliz. Quer dizer, essa frase me intriga, eu confesso. Aí a gente pensa, quer dizer, que eu não posso escolher, como tem que ser a minha escolha? O que eu tenho que fazer? Aí você fala, você tem que orar, você vai fazer
entender que Deus já sabe, que mesmo antes de eu nascer, Deus já sabe o que vai fazer isso. Quer dizer, eu estou lá, sendo gerada, no meio da minha mãe, mas Deus já sabe o que eu vou fazer com tudo isso. Ela vai. Acaba perturbando a pessoa, né? É a questão da predestinação. A gente realmente acredita na questão da predestinação incondicional, que não depende da sua vontade. Já tem outros que acreditam na predestinação condicional. O que é isso? Deus realmente, na sua soberania, não tem nada que Deus não saiba, Ele sabe de tudo. Mas mesmo assim, Ele sabendo, Ele pede a sua responsabilidade, a sua atitude. Mas já tem outros que falam assim, olha, não adianta nem você correr atrás, se for de Deus vai acontecer. É uma predestinação incondicional, mas tem a predestinação condicional. Deus sabe de tudo mesmo, não tem nada que Deus não saiba, mas Deus Ele chama você para a sua responsabilidade. Quem aceitar Jesus não é salvo, quem aceitar será salvo. Então, se uma pessoa for para o inferno, não, foi para o inferno porque quis, não porque Deus escolheu isso. Mas Deus, na sua soberania, quer saber que tem uma pessoa aí para o inferno. Ele não tem nada que Deus não saiba. Então Deus sabe realmente quem vai ser a pessoa que você vai escolher, Ele sabe. Mas a responsabilidade é sua, é você que escolhe. É uma questão difícil de entender porque está no campo sobre-humano. É a mente de Deus que a gente não consegue entender. Por isso que a Bíblia diz, os meus pensamentos, eu disse, não são os vossos pensamentos. Não adianta a gente querer compreender as coisas de Deus na sua totalidade. Mas Deus, Ele quer a nossa responsabilidade. Por isso que, na maioria das vezes, ele quase sempre a gente acaba se surpreendendo, né? Porque a gente imagina, acha que uma coisa que a gente se separa da realidade de Deus para nós, a gente estava muito longe daquilo que a gente estava pensando, e é muito melhor, muito mais imaginar. Com certeza. E só para finalizar, uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, que o namoro fruto de oração, ele é muito mais proveitoso do que o namoro fruto de vontades. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Tem casamento que é fruto de cantadas, né? E aí frustra também lá na frente.